O déficit habitacional é um problema em todo o país. Recentemente, 500 famílias da capital foram contempladas com uma moradia no residencial Altos do Parque 2. Ele faz parte do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Segundo a Prefeitura de Cuiabá, critérios mais rígidos foram estabelecidos para a destinação de unidades habitacionais. E é sobre esse e outros assuntos que eu converso agora ao vivo com o secretário de Cidades da capital, Suelme Evangelista. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, população cuiabana. É sempre um prazer poder bem informar a população. Como que a Prefeitura de Cuiabá está implementando essa política pública habitacional aqui em Cuiabá? Sim, nós estamos buscando algumas soluções inovadoras. Uma delas é de que todo mundo que receber casa, agora são 639 casas, Antônio Carlos, elas passaram por uma visita da assistente social. Então não tem mais aquela história de ir lá na secretaria, contar uma história, apresentar um bando de papel furado e ganhar a casa. Hoje a assistente social é responsável pelo direito de moradia, ela assina um laudo técnico, faz fotografia das casas. Então 100% das casas hoje tem um laudo fotográfico e uma visita de uma profissional que atesta a necessidade de moradia. Vocês mesmos da Prefeitura vieram denunciar na imprensa a invasão de parte das casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Continuam essas invasões? Diminuíram? E por que isso acontece? Isso aí não é um retrato de que tem gente precisando de casa ou existe outros interesses também? Esse é um problema complexo. Às vezes a pessoa em vulnerabilidade, ao chegar nessa casa, ela é assediada por N interesses de agiotas, às vezes especuladores imobiliários, que oferecem uma série de vantagens para eles poderem sair das suas casas, 10, 20, 30 mil reais. E a situação da família, às vezes, em muita pobreza extrema, ela aceita aí uma proposta e volta para a sua condição inicial. Mas hoje a gente já está entrando lá no Altos do Parque um programa técnico-social, que é um programa de assistência social, para acompanhar mais de perto a situação socioeconômica e cultural do bairro como um todo, fazendo um processo de socialização, que é o entrosamento das famílias. Nós vamos ter algo em torno de 140 mil reais investido especificamente nesse acompanhamento dos primeiros dias do bairro. Então, qual que é a orientação para a pessoa hoje que mora de aluguel, mora com a família, não tem casa para morar, ou mora numa área de risco na capital e quer ter acesso a esse programa habitacional? O que a pessoa tem que fazer? Nós temos afastado da classe média, da nova classe média, aí, classe C, D, nós estamos chegando na faixa de pobreza. Nesse residencial nós vamos atender aproximadamente 100 beneficiários do Bolsa Família. A ideia é de que, se a pessoa está em situação de vulnerabilidade, procurar um CRAS imediatamente, fazer seu número de inscrição social. A partir de lá, a própria assistente social do CRAS vai identificar ela como uma situação de baixa renda e é o começo para poder ir até a secretaria fazer suas inscrições. A partir de junho, nós estamos apresentando uma outra novidade, que é a inscrição à distância, online. Nós vamos ter um site que a pessoa pode fazer seu cadastro ali. Ali ele tem um feedback, ou seja, ele tem um retorno da sua inscrição, como está, em que lugar ela está, se foi atendido, não foi pela assistente. Enfim, a gente entende que a gente vai dar mais transparência e mais oportunidade para as pessoas. Agora, a gente percebe que isso, por parte de vários governos, as pessoas são retiradas de área de risco, ganham uma casa, vamos colocar esse ganho entre aspas, porque na verdade hoje tem que pagar pela casa, e aí a casa que estava na área de risco é ocupada por outra família. Como evitar isso? O prefeito Mauro Mendes, estive com ele ontem, inclusive. Nós vamos ter um programa agora extremamente organizado com a Secretaria de Obras. À medida que se retirar mais de 100 e poucas famílias, nós vamos chegar a 120 famílias hoje da beira do córrego, vão correr 3 ações ao mesmo tempo. Vai se retirando as pessoas e automaticamente, quando a mudança vai para o caminhão, nós já vamos derrubar a casa dele imediatamente. Não pode ficar nenhum contrapiso ali. Ele assinou uma autorização de demolição e ele só tem acesso à chave se ele derrubar a casa no momento que ele põe a mudança no caminhão. E uma segunda ação importante, à medida que retirou esta pessoa, ou nós vamos congelar a área, que é isolar a área com alambrado, ou nós vamos dar uma outra destinação à beira do córrego. No caso específico ali do Castelo Branco, nós vamos começar a construir a Avenida Parque do Barbado, ali na Jurumirim com a Avenida das Torres. Então, essa combinação entre a Secretaria de Cidade e Habitação e a Secretaria de Obras também é algo importante para enfrentar o problema de beira de córrego. Vocês também assumiram um passivo muito grande na cidade da regularização fundiária, na cidade de bairros inteiros que precisam ser titulados. Como que está esse processo? Nós já anunciamos 13 bairros, já começamos alguns a ser feita a regularização fundiária. Temos uma emenda do deputado federal Eliane Lima de 1,5 milhão, o prefeito e a prefeitura já pôs mais 1,5 milhão. Nós estamos em processo de licitação, eu acredito que aí num mês e pouco,
nós já começamos já a atender uma gama de aproximadamente 13 bairros que são tão importantes para Cuiabá. É um outro assunto complexo e que às vezes também está relacionado a problemas ambientais. Entre esses 13 bairros inclui-se aí o Dr. Fábio, que causou tanta polêmica no início da administração sua e do prefeito Mauro Mendes. Dr. Fábio, no mês de junho, se Deus quiser, nós estamos entrando lá com asfalto, que vai mudar a vida do Dr. Fábio, e já está aprovado lá no CMDE a regularização fundiária dos 2 bairros. Praticamente agora é fazer o processo de reconhecimento das casas e entrar com a titulação de propriedade às pessoas que moram naquele bairro. Mas precisa de alguém sair de lá como foi anunciado anteriormente, antigamente, ou não? Não precisa ser retirado, as pessoas têm garantia de propriedade. Aqueles que estão especulando vão ter que pagar as áreas da prefeitura, não posso transferir área pública para interesse de especulação, nem outro interesse que não seja moradia social. A quem mora no bairro e faz jus daquele espaço como moradia, ele vai ter regularização gratuita, título na mão de graça. Naquelas visitas às comunidades, aos bairros, o prefeito Mauro Mendes chegou um dia a dizer o seguinte, na região do Novo Terceiro: a prefeitura às vezes quer fazer obras, prédios públicos, mas não consegue porque o próprio município não tem terra pública mais em Cuiabá. Ou foi invadida ou foi alienada para particulares. É verdade. É de fato isso? É verdade. Eu recebo uma quantidade enorme de presidente de bairro atrás de áreas públicas para construir creche, PSF, e os próprios secretários ficam como loucos para achar essas áreas. Nós estamos chegando ao absurdo de não ter nem para comprar estas áreas mais pelo poder público, porque foram todas invadidas. Nós, de forma corajosa, já fizemos a primeira desocupação de uma área no Nova Esperança, estamos preparando novas desocupações. Tem uma situação lá próxima ao Santa Amália, que a prefeitura também vai querer fazer a desocupação, e mais outras 3 áreas que estrategicamente já estão sendo analisadas para a prefeitura fazer a reintegração e a desocupação da área, para devolver à sociedade esse patrimônio público, para colocar as áreas e equipamentos públicos tão importantes para a cidade. Secretário, a cidade está num canteiro de obras devido à Copa do Mundo. Passado o Mundial, em junho, a sua secretaria com certeza é uma delas, junto com a Desenvolvimento Urbano, a SMTU, que já devem estar trabalhando a questão do replanejamento da cidade pós o Mundial. Que Cuiabá nós vamos ter depois da Copa do Mundo, em termos do que vocês estão planejando para a cidade ter um mínimo de mobilidade urbana, independente das obras serem concluídas ou demorar mais um pouco aí? O prefeito já está estudando a integração VLT, que é o modal BRT, que foi abandonado lá atrás, que é importante. O VLT ele não articula todos os pontos da cidade. Eu acho que essa integração BRT-VLT é importante para a mobilidade urbana e do ponto de vista paisagístico precisa melhorar muito. Já começamos a melhorar alguns canteiros. Se você pegar hoje a principal da Avenida das Torres, ela tem outra qualidade visual e de estética, porque há uma preocupação também em embelezar a cidade. Pois é, em relação, por exemplo, ao acesso à Arena Pantanal, nenhum desses modais chegam próximos. E tivemos aquela experiência do primeiro jogo entre Misto e Santos, que foi dificuldade. As pessoas tiveram que deixar o carro no Parque de Exposições ou ir de ônibus até a Avenida São Sebastião. Nós temos um córrego, que é o Mané Pinto e 8 de abril, que chega até próximo da Arena Pantanal. Se houvesse um saneamento desse córrego, fosse tampado com concreto igual a prainha, não poderia receber os trilhos do VLT ou até uma linha de ônibus exclusiva do Porto até a Arena Pantanal, Praça Popular? Ontem o prefeito até me disse no telefone que a saída para resolver alguns gargalos de mobilidade urbana é utilizar as beiras de córrego. Então nós temos que entrar de forma mais incisiva para remover essa população da beira de córrego de forma negociada e pacífica e dar destinação a essas áreas. E a destinação mais adequada, com certeza, essas vias de articulação urbana. E ainda falando um pouco de Copa do Mundo, a Prefeitura anunciou no ano passado o PAC Cidades Históricas, que era para revitalizar o centro histórico de Cuiabá, pensando no Mundial e também pós-evento. Como que está essa questão? Ele está em uma fase de ajuste do projeto executivo. Esses assuntos de reforma e restauração do patrimônio histórico são extremamente complexos. O escritório de projetos, que é a engenharia da prefeitura, está sanando algumas pendências. Eu espero que o mais breve possível a gente possa ter esses benefícios no centro histórico querido de Cuiabá. E sempre lembrando que tratar desses assuntos técnicos, ele demora tempo, é burocracia, são projetos executivos e uma série de controle social em cima. Né? Aliás, a população não entende muito isso, porque a iniciativa privada é muito mais ágil nisso aí. Com certeza. A Copa é um desafio monstruoso para a cidade, porque são 56 obras e eu fico imaginando como que é complexo tocar isso num curto espaço de tempo de 3, 4 anos. Então a gente precisa também levar em consideração isso antes de julgar a qualidade ou a rapidez e a agilidade das obras.
obras. O importante é que a gente possa ir vencendo dia a dia essa burocracia e essa série de exigências de controles externos e internos, para que a gente possa, no final, na ponta, chegar lá. Nós lançamos o Dr. Fábio há 1 ano, o projeto PAC, nós enfrentamos tanta burocracia que agora, praticamente 1 ano depois de lançado, é que nós vamos efetivamente colocar em prática, né? Mas o importante é que vai chegar. Muito obrigado pela presença, bom feriado. Eu que agradeço, um bom feriado a todos e é sempre um prazer estar no Grupo Gazeta.